Olá, meu nome é Carolina de Souza Pereira e o meu trabalho é sobre testes de toxicidade aguda de compostos isolados de plantas em tambaqui de Colossoma macropom. Eu sou orientada pelo Dr. Gustavo Moraes Ramos Valadão e pela Rebeca Machado Frota. O tambaqui é o pescado nativo mais cultivado nos crescentes sistemas de piscicultura. No entanto, esses crescentes sistemas de piscicultura acabam realizando um manejo de forma inapropriada, o que acarreta na proliferação de patógenos e isso gera significativas perdas econômicas. Para tentar sanar esse problema, muitos piscicultores acabam recorrendo a fármacos como pesticidas, antimicrobianos e antifúngicos. No entanto, estes fármacos acabam gerando efeitos nocivos ao próprio peixe, ao ambiente aquático e ao consumidor desta proteína. Em virtude disto, a fitoterapia vem sendo abordada como uma medida promissora para o tratamento de afecções em peixes, uma vez que a literatura já aborda resultados eficientes contra doenças em diversas espécies de animais, inclusive em humanos. Dentre os compostos com potencial de uso na aquicultura, temos o carvacrol e o timol. Estes compostos são reconhecidos pelas propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e antifúngicas. Apesar de haver muitas pesquisas que evidenciam seus resultados satisfatórios, inclusive contra patógenos em peixes, pouco se sabe a respeito de efeitos adversos, contraindicações e a toxicidade. E isso não pode ser negligenciado, porque organismos aquáticos estarão expostos a moléculas químicas e a toxicidade e os efeitos tóxicos podem variar de acordo com o fitoterápico que está sendo utilizado e a espécie que está sendo exposta. Este trabalho objetivou o estudo dos compostos carvacrol e timol para o tambaqui, a fim de encontrar a concentração letal de 50%, para posteriormente disponibilizar resultados que ofereçam suporte a futuros protocolos de tratamento. O ensaio ocorreu no Laboratório de Parasitologia e Patologia de Organismos Aquáticos da Universidade de Newton Lins. Os compostos timol e carvacrol foram utilizados de maneira isolada e mediante a proporção de 1:1. Os compostos foram administrados via banho de imersão em animais com peso médio de 0,220 gramas, com a finalidade de encontrar até que dosagem poderia ser classificado como tóxico, mediante a mortalidade de 50% das unidades experimentais. E a partir de ensaios preliminares, foi definido um intervalo de 4 concentrações para cada grupo, sendo estes grupos o tratamento do timol, carvacrol, timol mais carvacrol, além dos grupos controle com composto, que é o solubilizante de metil sulfóxido, e sem o composto. O teste ocorreu de maneira inteiramente casualizada, em duplicata, em aquários contendo 6 litros de água, onde em cada aquário havia 10 peixes. O teste seguiu a metodologia adaptada pelo OECD, onde utilizou-se animais que fossem mantidos expostos à substância por até 96 horas, e esses peixes foram avaliados no período de 24, 48, 72 e 96 horas, para a quantificação da taxa de mortalidade, bem como a avaliação de sinais clínicos. O teste ocorreu de maneira inteiramente casualizada, em duplicata, em aquários contendo 6 litros de água, onde cada aquário havia 10 peixes, e o teste seguiu a metodologia adaptada pelo OECD, onde utilizou-se animais que fossem mantidos expostos a substâncias por até 96 horas, onde os peixes foram avaliados no período de 24, 72 e 96 horas. Geralmente foram averiguados parâmetros relacionados à qualidade de água, tais como pH, oxigênio dissolvido e a temperatura. Em relação a valores referentes à qualidade de água e à taxa de mortalidade, eles foram expressos em média e desvio padrão. E as diferentes concentrações letais foram estabelecidas de acordo com os modelos de regressão descritos por Laysan. A CL50, concentração letal, foi classificada de acordo com a tabela proposta por Zucker para organismos aquáticos.
Mediante os resultados do experimento de toxicidade, verificou-se que os parâmetros de qualidade de água mantiveram-se de acordo com as exigências da espécie durante todo o período experimental. E os indivíduos dos grupos controle com composto, TMSO, e sem composto não apresentaram sinais de anormalidade e nem de mortalidade. O composto timol apresentou a CL50 de 96 horas, estimada de 10,12 mg por litro, sendo, portanto, classificado como ligeiramente tóxico. Este gráfico apresenta o percentual de mortalidade, onde é possível observar que ocorreu de maneira crescente, ou seja, quanto mais tempo ia passando, maior a taxa de mortalidade. Para o composto isolado carbacrol, a CL50 de 96 horas estimada foi de 10,3 mg por litro, onde também foi classificado como ligeiramente tóxico. E este gráfico apresenta um percentual semelhante ao tratamento anterior, onde quanto mais tempo ia passando, maior a taxa de mortalidade. Para o tratamento da associação timol mais carbacrol, a CL50 de 96 horas estimada foi de 10,65 mg por litro, sendo também classificado como ligeiramente tóxico. E o gráfico do percentual de mortalidade seguiu a mesma forma crescente de mortalidade. Ou seja, quanto mais o tempo ia passando, maior era a taxa de mortalidade, assim como nos demais tratamentos. Em relação aos sinais clínicos, observou-se a presença de pigmentação escurecida, letargia, espasmos, nado errático e sobrenado. Estes sinais ocorreram de maneira semelhante para todos os tratamentos, tanto em forma isolada como em associada, e foram observados desde as 24 horas e perduraram por todo o período de 96 horas. A toxicidade dos dois compostos foi bastante similar, e isto pode estar relacionado ao fato dessas estruturas serem bastante semelhantes, no qual a única característica que vai as diferir é a posição do grupo hidroxila. Em estudos realizados com tambaquis expostos ao óleo de Nipia organoides, no qual possui como principais constituintes o carbacrol e o timol, os animais apresentaram sinais clínicos e a classificação semelhante aos resultados deste presente estudo. A toxicidade dos dois compostos foi bastante similar, e isto pode estar relacionado ao fato de serem estruturalmente muito semelhantes, no qual a única característica que vai os diferir é a posição do grupo hidroxila. Em estudos relacionados a tambaquis expostos ao óleo de nipeorganoides, no qual possui como principais constituintes o carbacrol e o timol, os animais apresentaram sinais clínicos e a classificação semelhantes aos resultados deste presente estudo. E ensaios realizados com camundongos, onde foram submetidos à toxicidade pré-clínica do timol, também houve a presença de sinais clínicos semelhantes aos resultados desse presente estudo. Diante dos resultados, é possível evidenciar que essas moléculas são ligeiramente tóxicas para o tambaqui, sendo, portanto, promissoras para a formulação de futuros protocolos de tratamento, pois estão entre os limites de toxicidade mais baixos para a espécie. Os meus agradecimentos à Universidade Newton Lins, à CNPq, à CAPES e aos meus colegas e professores do Laboratório 151. Essas são minhas referências e obrigada.